eu tenho essa grana para resolver esse problema sem ter que me afundar em dívida, cartão de crédito, limite, empréstimo, agiota, meu tio, minha avó, enfim. Então, a gente ter essa questão da independência financeira, eu ter dinheiro para fazer meu pé de meia, eu gosto mais de gerar dinheiro do que de pedir dinheiro, né? Isso é uma coisa que já fica uma lição aqui, né? O brasileiro tem o costume de pegar dinheiro o tempo todo, é empréstimo, é cartão, é limite, né? Quando na verdade Deus nos dá capacidade e habilidade para a gente gerar dinheiro e multiplicar, transbordar, prosperar, né? Então tem gente que tem muito essa mentalidade, não, se tudo der errado eu faço uma dívida, se tudo der errado eu parcelo no cartão, eu pego meu limite, eu peço pro meu tio, eu peço pra um agiota. Não faz muito sentido, isso não é muito inteligente, né? Então, desde adolescente eu sempre entendi que quanto mais eu trabalhar, mais dinheiro eu ia ter. Mas principalmente você saber ganhar dinheiro por meio de trabalho e renda extra, principalmente aqui no Brasil, que a média salarial é minúscula, é baixa, cara, você tem que fazer outra coisa. Por isso que um dos pilares do meu canal, e o segundo vídeo mais visto no meu canal, é um canal que eu compartilho, é um vídeo que eu compartilho 52 ideias de renda extra. Por quê? Porque eu já tô te falando, tenha mais fonte de renda. Só o teu salário, ok. Só de estar empregado já é uma bênção. Mas até uma coisa que eu tenho aprendido, né? Antes eu achava que renda extra é coisa pra gente que quer mudar de vida e sair da pobreza. Hoje eu entendo que nenhum multimilionário tem uma fonte de renda só. Né? E se você vai na Bíblia, na tradução linguagem de hoje, aquela passagem lá de Eclesiastes, né, que fala, né? Empregue o seu dinheiro em vários lugares e tal. Tem uma tradução que fala assim, empregue o seu dinheiro em negócios diferentes. Invista não só em investimentos, mas em negócio, em empreendedorismo, em coisas que podem te gerar dinheiro, né? Então isso é uma coisa muito importante. Eu tenho visto cada vez mais que os caras mais ricos do mundo, nenhum deles tem uma fonte de renda só. Assim como eu, quando era um assalariado que ganhava 3 mil, também não tinha uma fonte de renda só. E isso me ajudava a ter uma vida de qualidade, né? Então, eu, com um celular, consegui ter uma mudança drástica na minha vida. Então, lembrar que educação financeira tem muito a ver com a gente ter capacidade e competência de ganhar dinheiro. Por isso que eu falei aquela hora. É um vício que as pessoas têm de ficar pedindo dinheiro o tempo todo. Né? A pessoa chega e fala, Duda, eu tô com dívida, o que eu faço? Vai trabalhar mais, caramba. Entende? Enxuga gasto e trabalha mais. Sim, exatamente. Tem até uma dica que o Ricardo Ventura, do canal Não Minta Pra Mim, uma vez eu entrevistei ele falou uma dica bem legal. Que é assim, o público aqui de vocês talvez não seja o pessoal mais pobre, né? O meu canal é. Mas educação financeira é para todo mundo. Então tem médico que me segue, tem jogador de futebol que me segue, eu dou palestra no Alphaville para empresário que não sabe nada de finanças, né? Então, educação financeira é para todo mundo. Mas eu gosto de simplificar tudo, tá? Educação financeira tem a ver com você ser inteligente com relação ao dinheiro. Porque tem gente que é o melhor arquiteto do mundo, é o melhor engenheiro, é o melhor artista, é o melhor jogador de futebol, mas para dinheiro é uma desgraça, né? Não sabe nada. Educação financeira eu coloco como um tripé. Você ter habilidade e inteligência para ganhar dinheiro, você ter habilidade e inteligência para usar esse dinheiro, e você ter habilidade e inteligência para multiplicar esse dinheiro. Muito bom. Por exemplo, eu falo sobre educação, se eu estiver falando muito, vocês vão me cortando aí, tá? Porque às vezes eu engato a ladeira aqui e não paro mais. Falar de dinheiro é um tabu. Só que a gente tem que entender que o dinheiro, ele é uma coisa complexa, porque assim, dinheiro não resolve todos os problemas, mas muitos problemas são resolvidos com dinheiro. Então, a falta de dinheiro gera muitos problemas também. Exato. Não é errado você ter qualidade de vida. Tanto que eu costumo falar, por que eu acho que a gente tem que querer ser rico? Não tem nada a ver com integridade, tá? Porque riqueza não define caráter de ninguém. O pobre pode ser incrível e o rico pode ser uma desgraça, tá? Mas vamos lá. Por que eu acho que você tem que querer ser rico? 3 coisas. Eu gosto de tripé. Deus é trindade, né? Então tudo meio é 3 também, né? Ó, vamos lá. Primeiro, qualidade de vida pra você e pra tua família. Você merece. Você trabalha que não é uma mula. Por que você tem que ser um lascado que nunca tem dinheiro pra nada? Né? Então, ter sempre ali condição de ir comer num restaurante, fazer uma viagenzinha de vez em quando. Por que não, né? Por que eu todo mundo viaja, eu só fico olhando, galera, você viu que a Meire tá em Maceió e eu aqui em Capiriba, né? Né? Então, você merece. A Bíblia fala que é bom que o homem desfrute e goze, né, do fruto do seu trabalho. Então, isso é bênção.
segunda coisa importante, independência financeira. Eu ter dinheiro para não ficar dependente de dinheiro dos outros. Não só hoje, mas daqui a 10 anos e na minha velhice. Hoje em dia, de cada 3 aposentados no Brasil, 2 ganham um salário mínimo. O que você faz com o salário mínimo hoje? Porcaria nenhuma. De cada 3 aposentados, 2 ganham 1.518 agora que tá, Então é ridículo, sem contar que esses dias o presidente do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, falou, galera, o presidente, se nada for feito, daqui a 5 anos a Previdência vai quebrar. E a gente não vai ter como pagar mais aposentadoria de todo mundo. Então assim, eu preciso pensar, Deus me dá inteligência para pensar no futuro, né? E mesmo porque a Bíblia fala que os pais que devem tesourar para os filhos e não os filhos para os pais. Então pensar nessa independência financeira de eu ter dinheiro, porque eu tenho uma reserva de emergência, eu tenho uma grana investida. Tem gente que acha que isso é falta de confiança em Deus. Esses dias eu estava dando uma palestra num evento para missionário lá no sertão do Piauí. Aí o pessoal falou, Duda, você não acha que esse papo de ter dinheiro reservado é uma falta de confiança? Eu falei, não, eu acho que é uma declaração de obediência. Perfeito. Porque a Bíblia fala que o sábio tem sempre dinheiro e azeite, né, mantimento, depende da tradução, armazenado em casa. Mas o tolo devora tudo que ganha. Então é a atitude de sábio fazer, né? Olha o exemplo de José do Egito. Ele só se tornou o segundo maior porque ele deu a ideia. Ei, faraó, vem cá, faz uma reserva de emergência. Não, mas tá tudo bem. Sim, mas uma hora vai vir o problema. E veio, as vacas magras, né? Lá da história. Então, a gente ter essa questão da independência financeira. Eu ter dinheiro para fazer meu pé de meia, porque Deus me deu capacidade, sabedoria e instrução na Bíblia para isso, né? E o terceiro, que é a generosidade. E dá só uma janela aqui, aproveitando, o que é uma reserva de emergência na prática, para quem tá ouvindo? Ótimo, vamos lá. Reserva de emergência. Eu gosto de fazer uma ilustração. Pensa num jogo de futebol. Reserva. O que é o reserva? É o cara que tá lá, mas não tá no campo. Ele só vai entrar se der ruim. Se alguém der uma ajoelhada nas costas do Neymar, que nem aconteceu uma vez lá, né? Aí lascou, né? Reserva é aquilo que está reservado. E emergência é aquilo que é emergencial. Reserva de emergência é um dinheiro que você deixa guardado para ser usado em situações de emergência. Não é para comer pizza, não é para descer para praia, nem descer pro Guarujá. É para deu ruim. Caramba, deu ruim, velho. Quebrou a geladeira, furou o pneu, estourou a bateria do carro. Isso é uma emergência. Eu tenho essa grana para resolver esse problema sem ter que me afundar em dívida, cartão de crédito, limite, empréstimo, agiota, meu tio, minha avó, enfim. Tá? Então, qual que é a reserva de emergência ideal? 6 meses do seu custo de vida. Então, se o teu custo de vida é 3 mil, você vai multiplicar isso por 6, vai dar 18 mil. Só que como o meu canal é para o pessoal mais simples, eu diminuo a régua. Eu falo, cara, tem uma reserva de 3 mil reais. Se você tiver uma reserva de 3 mil reais, você já está fazendo o que a Bíblia fala para você fazer, que é ter armazenado, né? O princípio da reserva de emergência que a gente aprende com a história de José do Egito e as 7 anos de prosperidade e 7 de perrengue, né? E você vai ter paz. Você não vai começar a se afundar quando acontecer algum problema, alguma emergência, né? E esse é um princípio bom. E tem a ver também com aquele negócio de parar de ficar dependendo do dinheiro dos outros. Se der ruim, eu não vou pedir pro banco. Eu tenho o meu dinheiro para resolver isso. Então, isso é uma reserva de emergência, né? E aí a dica que o Ricardo deu é a seguinte. Abre a torneira, feche o ralo e diminua o seu nível por 5 anos. Abrir a torneira tem a ver com o quê? Tem que entrar mais dinheiro. O que eu posso fazer para entrar mais dinheiro? No meu caso, eu era um CLT, que eu dava aula particular de música, eu fazia site, porque eu aprendi pelo Wix como fazer site, eu fazia site, né? Eu tinha uma banda de música para casamento, eu alugava equipamento de som para casamento e eu tinha o meu canal de música, que me dava ali $50, mas pro pobre 250 contos já é grana, né? Então, abre a torneira, quer dizer o quê? Faz entrar mais dinheiro. Segunda coisa, fecha o ralo, para de ficar gastando, né? Porque por que eu gosto de usar a ilustração de um tripé? Se eu tirar qualquer perna de um tripé, cai. Então não adianta eu ganhar dinheiro pra caramba e saber investir, mas não saber usar e gastar com ostentação o tempo todo. Por outro lado, não aguenta eu não ser ostentador e saber investir, mas ser braço curto pra trabalhar. Por outro lado, não adianta eu trabalhar pra caramba e gastar pouco, mas não saber multiplicar meu dinheiro. A inflação vai comer tudo que eu ganho. Perfeito. Né? Então, é um negócio trino, né? E essa é a habilidade que a gente tem que ter. E é algo que a gente precisa, porque o dinheiro é uma coisa que nos dá muita qualidade de vida, entende? Então, tem muitos erros. A juventude, hoje em dia, claro que nem todos, mas, pô, eu vejo às vezes uns adolescentes, uns jovens que, cara, tipo assim, ganha 8 mil,
sabe? Tipo, novinho. Cara, eu casado com 33 anos ganhava 3. E aí o cara que ganhou 8 mil não tem nada. Tipo, é tipo o Chaves indo embora da vila, sabe? Com o saquinho, o pau de vassoura aqui. Então, você precisa juntar dinheiro, você precisa ter coisas, né? Porque você pega a juventude, você chega e fala, eu quero casar. Tá, se você for casar hoje, o que você tem? Tem uma cueca furada e 2 meias. Entende? Não tem patrimônio nenhum. Só tem experiência. Ele já foi no lugar, já foi naquilo, já jogou não sei onde, já foi viajar. Tá, mas o que você tem de bem material, cara? Você tem um carro? Você tá pensando em dar uma entrada num AP? Né? Então, assim, tem gente que se casa hoje, meu Deus do céu, vai depender do dinheiro dos pais. E às vezes é gente que tem 30 anos, não é nem tão jovem. Então, tudo isso tem a ver com a educação financeira. Por isso que eu falo que estudar é importante. Existem alguns métodos de divisão salarial. E são vários métodos diferentes. Só que nenhum deles ele é plausível, ele é prático universalmente. Por quê? Porque tem cenários, né? Então, por exemplo, uma coisa é você pegar um cara de 19 anos que trabalha com TI, home office e ganha 8 pau e mora com os pais. Outra coisa é pegar a dona Neide que tem 5 filhos e ganha um salário mínimo como... Então, assim, o método mais famoso é 50% do teu salário para pagar suas contas, 30% do teu salário para curtir, 20% para investir. O problema é que a maioria dos brasileiros com 50% não paga nem o mercado. Então não dá para eu dar essa dica para o meu público. Então o que eu costumo falar? É uma regrinha, também com 3 partes. Invista o máximo que você puder, sem deixar de pagar suas contas e sem deixar de curtir um pouco. Só que repara, são 3 regras. Invista o máximo que você puder. Não deixe de pagar seus boletos. Quanto menos boleto você tiver, melhor. Sim. Quanto menor a fatura do seu cartão, melhor. Hoje a fatura média do cartão de crédito do brasileiro é R$ 1.500. O salário mínimo é R$ 1.500. Né? Então gasta-se muito parcelando no cartão. E sem deixar de curtir a vida um pouco. Por quê? Porque é bom, é gostoso, você é jovem, tem que curtir, tem que sair com os amigos depois do culto e tal. Só que tem gente que erra nisso, é a curtição como se não houvesse amanhã, porque a vida é uma só. Né? Aí ele não investe nada e nunca se prepara. Então, tô deixando por enquanto o lado espiritual e falando só de matemática aqui mesmo. Invista o máximo que você puder, tenha menos contas... E curta, mas curta com equilíbrio, não meter o louco e eu torrar acho que tudo. é importante falar esse negócio do curtir, porque eu já vi pessoas que tinham vergonha de falar que não poderiam sair pra comer depois do culto. Uhum. Porque, eu não tenho. Eu falei assim, tá, beleza, você não tem, você já viu se alguém, e normalmente quando a pessoa não tem, sempre tem um que fala assim, mas eu oferto o lanche, eu faço a tua, etc. E cara, it's okay se você não puder sair depois do culto também. Sim, faz parte. Faz parte. Se você consegue sair uma vez por mês com o pessoal depois do culto, saia uma vez por mês e não tem nada de errado. E você não sair, e tá tudo bem, você não precisa entrar em dívida pra sair depois do culto. Sim. Porque às vezes a pessoa quer parecer rica. Exato. Né? E aí se endivida. É o mal do brasileiro, na verdade. A gente tem uma cultura da ostentação, né? A gente até brinca que eu tenho 2 amigos lá da minha igreja, que uma vez a gente saiu com a galera que queria sair junto, e nós 3 dividimos uma esfirra do Habib's. Né? Então, mas assim, cara, não meti o louco. Não, pode botar aí que eu vou parcelar aqui no cartão de crédito, sabe? Claro que isso aí foi o cúmulo né? A gente era pobre. Pense em 3 pobres, lascados, não tinha nada, né? Mas... eu acho que tem muito a ver com isso. A pessoa ela tem vergonha de falar, se eu falar que não, vão achar que eu sou pobre. Tudo bem, filho, você não tem problema, né? Só que enquanto você continuar aceitando, você vai continuar pobre, né? Então eu prefiro, tanto que, eu não lembro se é essa camiseta que tá aqui, né? Tá escrito, se esforce para ser, não para parecer. Se esforce para ser, não para parecer. Tem gente que quer parecer rico e continua pobre até morrer. Cara, eu prefiro... E tem um versículo na Bíblia que fala. Tem gente que parece que é pobre, mas tá muito rico. E tem gente que parece que é rico, mas tá todo lascado. Né? Então, a Bíblia fala, por exemplo, que a ostentação é coisa da carne. No Novo Testamento tem um versículo, acho que é 1 João, se não me engano, que fala isso, que a ostentação dos bens é coisa da carne. A pessoa tá mais preocupada com isso. E isso fere aquela segunda perninha, que é o saber usar o dinheiro com inteligência. Esses dias eu abri uma incorporadora, mano. Quando que eu ia sonhar em construir prédio? Cara, há 4 anos eu tava no trem com a marmita num saquinho, mano, indo pro trabalho, tá ligado? Aí hoje eu tô abrindo uma incorporadora, mas por quê? Porque eu realmente não tô nem aí pra gasto idiota. Aí eu sou
Desculpa, eu fui preconceituoso aqui, porque tem gente que gosta. Mas eu não gosto de ostentação, eu não gosto de ficar gastando dinheiro com coisa importada, com carro. Ah, eu tenho 8 carros importados. Tá, tenha. Mas isso não me atrai, meu coração não tá nem um pouco nisso. Então, quanto mais eu ganho, mais eu vou aumentando minhas ofertas, porque, cara, eu não preciso. Pra viver, eu e minha esposa, a gente vive bem. Entende? A gente já tem tudo, estamos construindo nossa casa e tal. Agora, pensando nos mais jovens aí. Vai, Duda, eu tenho 17, 18, até 25 anos. Que dica que você me daria? A dica que eu daria é: estude sobre educação financeira. Por quê? Eu gosto até da introdução do The Chosen, né? Que é um peixinho indo na contramão de um monte de peixinho que tá indo pra lá, o outro tá voltando, né? Assim é a nossa vida em vários aspectos, né? No cristianismo e tal. E na inteligência. Por quê? Porque todo o sistema conspira para que a gente seja todo ferrado. Tá? Tudo, é o que você falou. Todos os times do campeonato eram patrocinados por alguma bet. Todos, é. Toda camiseta, todo canal que você liga é bet. Todo influenciador que você segue é bet. Esses dias eu tava gravando um story, que eu tava de ônibus, indo pra Paulista, gravar um podcast. Aí eu reparei que no ônibus público tinha um cartaz de bet atrás de todos os bancos do ônibus. Aí o peão que acorda 5 horas da manhã para ir trabalhar e ganhar um salário mínimo, ele vê aquela desgraça, vou dar o QR Code aqui agora, é a hora da minha sorte. Perde metade do salário. Então assim, tudo conspira para que a gente seja lascado. E se a gente não assumir as rédeas e começar a falar, eu não vou ser um ignorante. Eu vou entender que eu tenho que estudar, eu tenho que aprender a ganhar dinheiro, eu tenho que ser inteligente para usar, eu tenho que saber multiplicar meu dinheiro. E eu vou falar, às vezes mais importante do que a faculdade que você vai escolher é você estudar sobre educação financeira desde já. Estude, porque olha um cálculo que eu fiz esses dias. Contando educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio e faculdade, 16 mil horas sentado numa cadeira para aprender alguma coisa para ter um emprego e ganhar um salário. 16 mil horas a gente passa estudando na vida para chegar lá na frente e ter um emprego. Aí você fala, mano, lê o livro aqui, ó, filho, em uma semana você mata. Quê? 200 páginas? Você é louco. Assiste esse vídeo aqui, filho, aulão de educação financeira, meia hora. 30 minutos? Você tá maluco. Cara, então você merece ser lascado. Porque você passa 10 horas, né? Você passa 10 horas por semana assistindo o jogo do Corinthians, você passa 12 horas por semana assistindo Dorama, você fica assistindo Big Brother e A Fazenda, mas na hora de assistir um negócio que vai te ensinar a multiplicar o seu dinheiro, você acha que não é? Então você merece, cara. Esses dias eu tava indo com a minha esposa, a gente tava indo pra um casamento, acho que em Sorocaba. Aí no carro a gente tava conversando, aí eu comecei a falar, meu, amor, você viu aquele cara, mano, que sem noção, velho, o cara tem um financiamento, fez um consórcio, agora tá fazendo outro, agora tá lascado porque não tem dinheiro pra pagar tanta besteira que ele fez. Daí ela falou, nossa, muito sem noção. Aí ela falou, meu, e a outra, aquela minha amiga, meu, você acredita que ela fez isso, comprou, parcelou, hoje a fatura dela tá 2.200 e não sei o que lá? Eu falei, mano, que sem noção. Aí eu continuei dirigindo, eu parei pra pensar, eu falei, amor, você já reparou que se a gente não tivesse estudado sobre educação financeira nesses últimos anos, a gente não veria isso como um erro? Por quê? Porque a gente ia estar errado tanto quanto os outros. Então, quando você estuda sobre educação financeira, você começa a perceber os erros que a gente comete. E é muito erro. É gente que às vezes quer ser igual o grupinho, aí anda com gente rica, quer ser rico também. Agora tá na moda plástica, né? Todo mundo quer fazer plástica agora. Ah, porque minhas amigas fazem plástica. Tá? Só que tua amiga ganha 30 pau, você ganha 3. Não, mas é minhas amigas, eu quero fazer. Então, não tem uma personalidade, uma inteligência a ponto de falar, o que é prioridade pra mim, caramba? É ter a minha casa, é ter uma escola de qualidade pro meu filho? Ou é ficar fazendo um monte de besteira o tempo todo porque o meu grupinho faz? E principalmente construir algo com propósito. Eu fiz uma consultoria pra Ambev, há alguns anos atrás. E eles me chamaram para fazer parte do grupo de amostragem cristão. E dentro das pesquisas, eles falaram assim, a gente sabe que você é cristão, a gente pegou sua indicação dentro de um grupo de pesquisa na época que eu era professor da faculdade. E aí me indicaram lá dentro. E basicamente eles estavam apresentando o grupo que eles tinham identificado e fazendo pergunta. Uhum. E eles falaram assim, a primeira coisa que a gente quer falar, a gente não quer vender cerveja pra crente. A gente já sacou que não é assim que funciona. Mas a gente quer entender quais são os melhores produtos para oferecer para esse grupo, que a gente entendeu que evangélico é metade do Brasil. Ele existe, que é um problema de muita marca não perceber, que evangélico basicamente é 1/3 do Brasil inteiro. E ela começou a fazer umas perguntas, e os 3 principais grupos que ela percebeu era o grupo de wellness, na questão de trabalho, empreendedorismo, que o jovem cristão evangélico era o grupo jovem mais empreendedor.
É mesmo? Focado em empreender, focado em gerar riqueza, focado em oportunidade. E assim, eu tô ouvindo um bando de pessoas não cristãs falar. E eles, não, é impressionante como a igreja é um ecossistema de oportunidade, né? Porque você tá lá, você tá fazendo uma faculdade, mas tem um cara que já tá dentro da área sua, te oferece um trainee, vai te dar uma atenção especial por você ser da mesma comunidade de fé, vai te ensinar, vai ficar até mais tarde, vai te capacitar. E ela começou a falar, e eu senti que eu tava recebendo uma pregação. Que eu falei, cara, uma pessoa não cristã tá identificando o potencial da igreja, o potencial de um corpo, o potencial da vida em comunidade, que às vezes nem a gente percebe. Cara, você tá numa igreja, você tem o cara que é empreendedor, você tem o cara que é empresário, ele já sabe o caminho. E se você chegar nele e falar assim, oi, tudo bem? Podia tomar um café com você? A resposta vai ser sim. E ele não vai segurar nada, ele vai te explicar tudo, ele vai até abrir os números dele. Não, eu ganho isso aqui, eu invisto dessa maneira. Ensinar o caminho. Aí ela falou, o segundo grupo, ela chamou de fitness, que ela falou, cara, o cuidado com o corpo, vocês não bebem, vocês não usam droga, você tem um drive de comer bem, de querer cuidar, de buscar saúde, de ter uma cabeça de construir futuro. E ela falou, cara, a gente tá com um grupo de novas bebidas energéticas. Que ela falou, crente adora Red Bull. Ela sozinha. Tipo, falando, crente adora Red Bull, vi que refrigerante também. E ela começou a falar. E o terceiro grupo que ela falou era um grupo como se fosse acadêmico. Ela falou, cara, eu nunca vi tanta gente focada em estudar, buscar formação. E ela começou a fazer essas pesquisas, tudo embasado nos dados, nas entrevistas com ela, e a resposta, a conclusão deles, ela falou, mano, a sua geração vai dominar o país. Porque ela falou assim, vocês são a geração mais focada. E eu acho que tem uma graça até no que o senhor te levantou pra falar, que é isso, é tipo, cara, é uma geração focada em família, em construir famílias que glorificam a Deus, em trabalhos que glorificam a Deus, a não estar sendo distraído com aquilo que está fazendo, tá comprometido em engajar com missões, financiar missões, construir um país bom para os nossos filhos, com justiça, com equidade. Eu acredito no cristão que vai virar advogado, eu acredito no cristão que é um bom médico, é um bom engenheiro, que cuida bem das finanças, e ao invés de ser um dreno, ele é uma torneira. Sim. Falou, e multiplica. E eu quero pedir pra você orar. A gente sempre pede pra todos os convidados encerrar fazendo uma oração. Amém. Então bora lá. Pai, nós queremos te louvar, ó Pai, te agradecer, ó Pai, por esse trabalho, por esse projeto, te agradecer porque ele potencializa e permite que a tua palavra chegue em muitos lares, ó Pai, e é isso que nós queremos, ó Pai, que a tua palavra cumpra o propósito, ó Pai, porque ela nunca volta vazia. Então que o Senhor venha abençoar cada vida, cada família, venha trazer prosperidade para que nós possamos transbordar sobre a vida das pessoas e ser uma engrenagem no seu reino com os nossos recursos financeiros, ó Pai. Que não seja uma troca, que não seja uma barganha, mas que seja um desejo autêntico e sincero do nosso coração de querer ser bênção na vida dos outros, ó Pai. A tua palavra fala em João 3,16 que o Senhor amou tanto o mundo que deu o seu Filho. E lá em 1 João 3,16 fala que a gente tem que pelo menos dar uma blusa, uma roupa e uma comida para quem está passando fome. Então, que esse seja um desejo do nosso coração também, ó Pai, ser canal de bênção e de transbordar, ó Pai, na vida das outras pessoas. Nos usa, nos prospera e nos ensina, no muito ou no pouco, a glorificar o teu nome com tudo aquilo que nós temos, porque tudo que nós temos é teu, ó Pai. Abençoa, ó Pai, o resto desse dia e cada um aí, ó Pai, que está em suas casas, e abençoa esse podcast também, que ele cresça cada vez mais. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Animal. Galera, bota aqui nos comentários, vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, um prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que está começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante para você.